Cada coisa que acontece em nossa vida é vontade de Deus. Por que não nos conformamos com todos os acontecimentos da vida? Você já passou pela sensação de que algo é injusto ou que não deveria acontecer? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Algumas perguntas que precisamos responder. Há um versículo da Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é muito fácil entender esse texto à luz das experiências que vivemos. Todas as coisas cooperam para o bem, mas nem todas as coisas que me acontecem parecem ser boas. A verdade é que eu tenho acumulado, ao longo de minha história de vida, de minha trajetória, vários fatos e acontecimentos que eu não classificaria como coisas boas. Como entender melhor o que Paulo quis dizer ao escrever aos crentes de Roma e declarar essa verdade? Como é que as coisas cooperam para o bem se nem todas nos parecem boas em si? Alguns segredos necessários para entendermos melhor esse texto. A primeira ideia que precisamos considerar é que Paulo fala de um conjunto de coisas. Todas as coisas. Eu preciso entender, então, que a visão não é pontual, mas é global. Paulo não se refere a cada fato e a cada acontecimento, mas ao conjunto da obra. Eu preciso compreender isso. Você muito provavelmente já ouviu aquela história do garotinho que ficou incomodado quando, sentado no chão, enquanto sua mãe estava trabalhando no sofá, ele viu por baixo o bordado que ela tentava fazer. Do seu ponto de vista, um conjunto de linhas soltas, nós feios, cores que não combinavam, imagens que não se formavam, algo absolutamente sem sentido, sem nexo e desagradável. Tudo aquilo não faria nenhum sentido, até que ao final sua mãe lhe mostrasse a parte de frente do bordado e ele pudesse ver agora de cima que todas as coisas se harmonizavam de forma completa e perfeita. Aí sim, cada detalhe tinha seu papel e tinha seu lugar, mas o conjunto da obra trazia uma visão que a percepção limitada jamais poderia trazer. Paulo fala então de um conjunto de acontecimentos, mas não de fatos isoladamente. Além disso, ele prossegue dizendo que todas as coisas cooperam, operam conjuntamente. Uma outra ideia necessária, ou que precisamos observar aqui, é o conceito de que há uma ação conjunta, há uma soma. Há uma soma. É preciso entender que em nenhum momento a palavra de Deus está nos dizendo nem que cada coisa individualmente é boa em si, nem que Deus determina cada acontecimento de nossa vida. Esteja atento a isso. A Bíblia não diz que Deus determina cada acontecimento de nossa vida. A Bíblia não diz que cada fato de nossa vida é bom em si. Convivemos sim com coisas desagradáveis, convivemos sim com coisas ruins, e é preciso compreender isso. Quero lembrar, por exemplo, que ao longo de nossa caminhada estamos sujeitos a sofrer diferentes males e diferentes dores. Há males e dores que vêm simplesmente de nossa limitação humana. Somos seres humanos, limitados ao tempo, limitados ao espaço. Há privações e há limitações com as quais conviveremos inevitavelmente. Somos frágeis, adoecemos, nós nos cansamos, sofremos dores físicas, sofremos dores emocionais. Não somos, em instância nenhuma ou em momento nenhum, invulneráveis aos males da vida. E nada, nem mesmo uma tentativa de perfeita relação com Deus, nos tornaria invulneráveis a isso. O próprio Jesus afirma muito claramente, para que não reste dúvida, no mundo tereis aflições. É equivocada a leitura que alguns tentam fazer, segundo a qual nossa fidelidade a Deus será um salvo-conduto para a vida. Será garantida e que jamais sofreremos. Isso nunca foi verdade. Nenhum servo de Deus viveu imune a dores e sofrimentos, nenhum. O Filho de Deus sofreu profundamente.
Alguém poderia acrescentar que, em certo sentido, alguns servos de Deus até acrescentaram à sua vida sofrimentos adicionais justamente por terem optado por servir a Deus. Não somos imunes e vulneráveis às dores e aos sofrimentos da vida, e todos nós podemos sim adoecer e sofrer as limitações da existência humana, não por acaso todos morremos. Mas também estamos sujeitos a um outro tipo de mal, estamos sujeitos aos males decorrentes dos nossos próprios erros. A lei da semeadura vale, e Paulo lembra isso na carta aos Gálatas: o que o homem semear, isso também ceifará. E aqui um parênteses para lembrar que Deus nos assegura o perdão dos nossos pecados quando a Ele clamamos. Deus não nos garante a isenção das consequências do pecado. Os nossos erros trazem consequências, trazem desdobramentos, trazem resultados. E ainda que perdoados por Deus e livres da condenação por nossos erros, nós não estamos imunes aos desdobramentos das nossas escolhas equivocadas ao longo da vida. Costumo ilustrar dizendo que se alguém que consumiu bebida alcoólica a vida toda e contraiu alguma enfermidade se converte a Jesus Cristo, ele é absolutamente perdoado de todos os seus pecados. Ele tem a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Mas quanto à cirrose hepática contraída como consequência do alcoolismo, em nenhum momento a salvação lhe garante isto. Embora Deus possa, sim, em sua misericórdia, conceder-lhe esse benefício adicional, não vem no pacote. Estamos sujeitos, sim, às consequências dos nossos erros. Mas quero acrescentar ainda que há um outro tipo de mal e de sofrimento que nos alcança. Estamos sujeitos às consequências dos erros dos outros. Vivemos em comunidade, em sociedade. Os erros dos outros me atingem, ainda que em circunstâncias nas quais eu não tenho culpa nenhuma. Posso estar fazendo uma obra extraordinariamente positiva e boa e ainda assim ser atingido por alguém que está fazendo mal. Estamos sujeitos sim aos males dos outros, como aliás, os outros também estão sujeitos a sofrer as consequências dos nossos erros. Cônjuges, filhos, descendentes não estão livres de sofrer os resultados das nossas escolhas equivocadas e dos erros que nós cometemos. Em sociedade, estaremos sempre correndo o risco de ser atingidos uns pelos outros. Quero lembrar isso para que você compreenda que os sofrimentos da vida não são determinação divina, nem vontade direta de Deus. São decorrências de nossa existência como ser humano, ora por nossas simples limitações, ora por nossos erros, ora pelos erros de outrem. Mas a verdade é que estamos, sim, na terra sujeitos a sofrimentos. O que Paulo diz, no entanto, é que o nosso Deus, que está sobre todas as coisas, não pinça cada fato individualmente, mas atua por sobre todos eles. E no conjunto da obra realiza o seu trabalho, faz o seu papel. Nada mais revelador que a história de José do Egito, onde fatos isolados trazem profundo sofrimento e seriam humanamente inexplicáveis. Deus não planejou que os irmãos de José o vendessem. Foi um erro deles, jamais poderíamos responsabilizar Deus por isso. Deus não fez com que o copeiro se esquecesse de José quando chegou ao palácio, mas Deus usa cada um desses acontecimentos para que o fim desejado aconteça. Deus está sobre todas as coisas. Daí a ideia de que o conjunto da obra, as coisas operam conjuntamente para o bem. O nosso Deus, em seu poder extraordinário, age por sobre todas as coisas e as emprega para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Somos tornados melhores para ser mais felizes, ora somos tornados melhores para servir melhor e ser mais úteis. É assim que as experiências negativas nos tornam muito mais capazes de ajudar aqueles que estão sofrendo. É assim que o aprendizado das dores nos torna muito melhores conselheiros para aqueles que estão sofrendo. E Deus usa o conjunto das circunstâncias e acontecimentos de nossa vida para o bem daqueles que o amam. É preciso entender, então, este conjunto, a ideia de conjunto. Deus usa essas coisas conjuntamente para o nosso bem. Mas há um outro conceito precioso a lembrar a partir desse texto, é que este conjunto é
benéfico e é positivo para aqueles que amam a Deus. E aqui Paulo traz à tona o segredo: Deus. Deus é o segredo para que o conjunto de todas estas coisas seja positivo. Em todas as circunstâncias da vida, o que faz diferença é a presença de Deus. Lembra-se do quarto elemento na fornalha? É quando aprendemos que o que faz diferença em todas as circunstâncias da vida, mormente nas circunstâncias mais difíceis, é a presença de Deus. E o salmista então vai lembrar no Salmo 46 que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. No lindo Salmo 23, o salmista vai lembrar que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum, diz o salmista, porque tu estás presente. O grande segredo é a presença de Deus. Por isso, o escritor do livro de Eclesiastes diz que se nós excluirmos Deus do quadro, tudo é vaidade, tudo é vazio. Proveito algum existe debaixo do sol. Mas quando eu insiro a perspectiva divina em minha vida, as coisas ganham sentido. Quando Paulo escreve aos Filipenses e diz, aprendi a viver contente, ele diz, sei ter fartura, sei padecer necessidade, de todas as coisas estou instruído, tanto em ter abundância quanto em ter privação. Ele explica dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele não está dizendo que pode ter tudo o que quer, como alguns tentam equivocadamente interpretar. Ele está dizendo justamente o inverso, eu posso ter e posso não ter. O que me sustenta é aquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba que é exatamente o mesmo segredo apresentado pelo profeta Abacuque. Ele diz no capítulo 3 de seu livro, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Minha fonte de alegria e segurança não está nas vacas, não está na videira, não está nas circunstâncias que me cercam, porque estas são efêmeras, são passageiras, são instáveis, são inconstantes e são frágeis. O segredo do meu contentamento, conforme diz Abacuque, conforme diz Paulo, conforme afirma Davi, é aquele que está presente em minha vida. Ele faz as coisas ganharem sentido. Eu posso olhar os acontecimentos da vida não com a visão focada em fatos que me machucam, mas no Deus que, por sobre todas as coisas, constrói o meu bem, constrói a minha felicidade e me sustenta. Esse Deus é o segredo do meu contentamento. A partir dessa perspectiva, aí eu posso entender o todo e concluir que, de verdade, o conjunto de todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja esta a sua experiência e experimente um Deus que nos ama por sobre todas as coisas. E para citar mais uma vez Paulo, no mesmo capítulo 8 da carta aos Romanos, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém.